Salve, salve pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, tá? E eu tenho que trazer um bastidor aqui que é muito interessante do Flamengo, que mostra como o Felipe Luiz e o José Botto deram um show de profissionalismo nesta estadia do Flamengo em Porto Alegre, né? O Flamengo fica em Porto Alegre do jogo contra o Internacional no fim de semana, ou seja, chegou no sábado a Porto Alegre, até a partida de volta pelas oitavas de final da Libertadores. Isso denota, gente, um show de profissionalismo. Aliás, o Felipe Luiz falou sobre isso brevemente numa entrevista concedida à Flamengo TV. Eu não gosto muito de usar a Flamengo TV como fonte, porque é um canal oficial de informação, mas particularmente isso me impactou, né? E aí a gente vai apurando e chegando à conclusão de que, de fato, foi uma coisa pensada, uma estratégia pensada para favorecer o desempenho do Flamengo na partida contra o Internacional e deu muito certo, e deu resultado. Veja, quando eu falo em profissionalismo, é muito importante a gente ressaltar que o profissionalismo pode ser ruim ou bom, tá? Há maus e bons profissionais. Não significa que o profissionalismo aponte para coisas positivas apenas, tá? Convencionou-se falar que o profissionalismo é a solução para todos os problemas. Acho que é um caminho, tá? Não é necessariamente o fim, é um meio, beleza? Por que eu falo isso? Porque há profissionais bons e ruins no seu segmento de trabalho, por exemplo, né? Então, se você tem um profissional ruim tocando no departamento, a coisa não vai andar, tá? Se você tem um profissional bom tocando no departamento, a coisa vai andar, né? E aqui eu não estou entrando no mérito, gente, se o José Botto é bom ou ruim naquilo que ele faz e tal. Eu tenho críticas ao José Botto e tenho elogios a ele, né? Como vocês já cansaram de ver aqui no canal, críticas e elogios. Desta vez eu vou elogiá-lo, tá? E vale ressaltar mais uma vez que o papel do José Botto não é única e exclusivamente contratar. Esse é um dos papéis dele. Outros papéis são relacionamento com o grupo, relacionamento com a comissão técnica, a estruturação de logística, tá? E aí entra o papel dele nessa história de o Flamengo ficar treinando no CT do Grêmio para a partida ou as partidas contra o Internacional, gente. É óbvio que isso traz resultado. Você acharia melhor, por exemplo, vamos lá, como torcedor, que o Flamengo embarcasse num domingo à noite, de madrugada, para o Rio de Janeiro, voasse, chegasse ao Rio, fizesse o desembarque, tivesse folga na segunda? Não. Não se perde tempo quando o calendário é enxuto. Não se pode perder tempo. E foi o caso nesses jogos. Agora o Flamengo, nesses jogos, melhor dizendo, agora o Flamengo vai viver uma outra realidade, que é a de ter uma semana treinando, né, no Rio de Janeiro. Porque joga contra o Vitória na próxima segunda-feira no Rio e depois tem essa partida contra lá na outra semana contra o Grêmio, né? Também no Rio. Então, o Felipe Luiz terá muito tempo para treinar. Eu acho que é tão importante quanto a folga, ou mais importante do que a folga, deixa eu reformular meu pensamento aqui, mais importante do que a folga é treinar, porque tem pouco tempo com esse calendário de treino, de preparação. Então é fundamental que os caras treinem, estejam na ponta dos cascos, entendeu? Para que o Flamengo possa desempenhar o melhor em campo. É um conjunto de fatores que faz com que o Flamengo desempenhe bem no campo, tá? E sobre o profissionalismo, ainda continuando, para muita gente, para torcedor em geral, sem desmerecer o torcedor, nada disso, eu gosto muito de ter essa troca com vocês aqui no canal. Profissionalismo é sinônimo de vitória, tá? Assim como dinheiro é sinônimo de vitória. E não é isso, tá? Porque eu me lembro várias vezes quando o Flamengo era sapecado na gestão anterior, ou ganhava títulos. Não precisa de profissionalismo. Quando perdia, precisa de profissionalismo.
Quando o José Boto fez um monte de bobagem lá atrás, falou pelos cotovelos, volta Marcos Braz, aí vem as contratações, fica José Boto, aí vem as vitórias, José Boto é o máximo. Gente, aqui no canal a análise não pode ser 8 ou 80. Por isso que eu falo que a gente analisa jogo a jogo, tá? Porque senão vira uma esquizofrenia. Quando ganhar é bom, quando perder é ruim. Tem o meio do caminho nessa história, pessoal, tá? Tem o meio do caminho e a gente tende a fazer análise sempre com o viés do meio do caminho. Criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar, mas sem nunca gritar, perder a cabeça, se esgoelar aqui, porque senão vai ficar todo mundo maluco. Como diz o André Rocha, o torcedor tem que desfrutar do bom momento, não ficar maluco com uma derrota, assim como não ir para a euforia extrema com uma vitória. Gente, não tem cabimento fazer uma comparação nesse momento do Flamengo do Felipe Luiz com o Flamengo do Jorge Jesus. Ele foi até questionado na entrevista coletiva sobre isso. E não faz o menor sentido. Ele mesmo falou, gente, não compara não. Não compara Jorge Jesus com o Felipe Luiz, não. Ele é um técnico muito melhor do que eu. E ele tá certo. O Jorge Jesus é muito mais técnico do que o Felipe Luiz, cara. Muito mais técnico, muito mais técnico. Tá? Não tem comparação. Pode ser que um dia o Felipe Luiz venha a ser um técnico, quem sabe, melhor do que o Jorge Jesus. Isso pode acontecer, cara. Né? Não existe no futebol algo que seja monolítico, que não saia daquela forma. Né? Não, as coisas são muito dinâmicas. Pode ter um dia que o Felipe Luiz torne-se um técnico melhor do que o Jorge Jesus. E aí a gente vai ser o primeiro a falar aqui no canal. Hoje não é. E hoje não cabe a comparação. Até porque o Jorge Jesus não tem um elenco, isso vale para o bem e para o mal, evidentemente, o elenco que o técnico Felipe Luiz tem à disposição. O Felipe Luiz pode, sim, escalar um Saúl na ausência de Pulgar e na ausência de De La Cruz. Ele tem essa possibilidade, olha só. E se não pudesse, colocaria o Alan, um jogador que custou quase 10 milhões de euros. E se não pudesse, colocaria o Everton Araújo, um jogador que é observado por clubes europeus. Tá? Então, o elenco hoje é muito mais farto do que aquele elenco de 2019, início de 2020. Aquele time jogava mais bola? Porra, aquele time jogava pra cacete, cara. Jogava pra cacete. Agora, esse time tem mais opções e passa por isso muito a forma com que o Felipe Luiz faça com que o Flamengo renda de formas diferentes no mesmo jogo. Muito baseado na cadência ou na aceleração do jogo que os dois volantes dão ao time. Eu acho isso sensacional. Acho que você vai concordar comigo. Beleza? Deixe seu like nesse vídeo. Não se esqueça. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.